Paz aos loucos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco, da série A Vida, o Universo e tudo mais. E nela eu vou falar de religião. Se você não gosta desse assunto de religião, não assista o vídeo. Já estou dizendo logo no início aí, para você não perder seu tempo. Mas se você quiser saber mais sobre o assunto, eu vou falar de Bíblia. Esse é o vídeo para você. Agora, eu vou falar sobre Bíblia dentro de uma ótica espírita, ok? Como os espíritos veem a Bíblia e a interpretam. E é bem interessante, para quem quiser saber mais disso. Eu quero deixar bem claro que o meu intuito com esse vídeo, com essa série, não é converter ninguém. Eu não quero ofender nem converter ninguém. Agora, se a pessoa se sentir ofendida por ser de outra religião, eu não posso fazer nada. Mas eu não quero realmente. A pessoa viu meu vídeo porque quis. E se ela se sentir ofendida, eu teria a responsabilidade se eu xingasse outra religião. Se eu falasse que outra religião está errada e a minha religião acerta. Mas vocês não vão ver nunca eu fazendo isso aqui no canal, porque eu respeito muito as religiões e as crenças, mesmo que elas divergem da minha crença. As pessoas têm o direito de ter a sua própria crença ou falta de crença. Respeito muitos ateus também. Então não é meu objetivo converter ninguém, ofender ninguém, tá? Mas sim, apenas passar para os meus inscritos que estejam interessados mais sobre esse assunto de religião, sobre a ótica espírita, sobre isso, porque eu sou espírita. Então, é para essas pessoas que eu estou me dirigindo, ok? Vamos lá. A Bíblia acaba trazendo muita polêmica, porque tem muita gente que acredita na Bíblia, outros não, outros procuram estudar e interpretar um pouco mais a fundo, outros levam apenas ao pé da letra, outros repetem apenas o que escutam da Bíblia, repetem sem pensar sobre. Ser humano é ser humano, tem vários tipos. Mas independente dos vários tipos de ser humano, vamos falar da Bíblia, tá? E como o Espiritismo a vê, a Bíblia um livro sagrado, e o Espiritismo, logo de cara já digo, ele reconhece como livro sagrado a Bíblia, o Alcorão, o Torá, o Bhagavad Gita, todos como livros sagrados onde tem bastante sabedoria e que tem ouvidos de ouvir, usando a inteligência e a razão, pode aprender muita coisa boa para a sua vida. Tá? Mas esse vídeo é especificamente sobre a Bíblia. Foi escrita, vamos, Primeiro Testamento, em hebraico, porque a língua hebraica era falada antes do povo hebreu ser liberto do Egito, que depois peregrinou 40 anos no deserto em busca de Canaã, a terra prometida. Desculpem, eu moro no centro, perto do centro de São Paulo, capital, sempre muito barulho. Em busca da terra prometida. Então era falado o hebraico, ok? O patriarca Moisés, ele foi príncipe do Egito. O próprio Moisés, Ramsés, todo esse S no final, normalmente são de família real egípcia. Moisés era um príncipe egípcio, né? Foi adotado, na verdade, ele é hebreu, foi adotado, não conhece a história. Tem um desenho da DreamWorks chamado O Príncipe do Egito, produzido por Steven Spielberg, recomendo vocês verem que é muito bom. E o Moisés aprendeu muito ali, e acabou trazendo parte da cultura, da religião egípcia, para a religião judaica, para os hebreus. Poxa, que blasfêmia, desculpem, tá? Mas se vocês estudarem, e os espíritas pesquisam e estudam tudo isso, pesquisar a religião egípcia, conceitos de ressurreição, mundo inferior, mundo superior, Deus único. Teve uma tentativa de surgimento do Deus único no Egito, que mataram lá o faraó por causa disso. Enfim, vários conceitos da nossa religião judaico-cristã vêm da religião egípcia, sim. E de onde vocês acham que viram? É o tempo que os hebreus passaram escravos dos egípcios, e Moisés, patriarca, príncipe egípcio, que foi criado dentro daquela cultura egípcia, porque ele só foi seguir a sua vida no deserto, ele foi exilado, depois voltou, isso quando ele era adulto. Ele foi criado na cultura egípcia, aprendendo a religião egípcia e todos os conceitos egípcios. E trouxe tudo isso para a religião hebraica.
E isso está na Bíblia, às vezes com outros nomes, mas está lá. Muitas figuras bíblicas, às vezes, são figuras da religião egípcia, com outros nomes. Isso é a visão espírita. Eu sei, gente, por favor, vocês seguem a Bíblia ao pé da letra, é de qualquer outra religião, não fica chateado comigo. Eu estou falando apenas, eu respeito a sua religião. Eu não estou querendo dizer que vocês estejam errados. Não, vocês estão certos em ter a sua crença. Quer acreditar na Bíblia ao pé da letra? Acredita. Tá? Eu não sou contra, não. Eu acho que vocês está fazendo bem a sua vida. Continue acreditando na Bíblia ao pé da letra, continue na sua religião. Não estou tentando converter ninguém. Está fazendo bem para você? Vai firme. Esse vídeo, que nem eu disse, é para pessoas que querem saber um pouco mais sobre esse assunto através da ótica espírita. Só isso. Ok? Beleza. Depois que... até outro exemplo. Vamos falar de Noé. Noé é o conto de Gilgamesh que vem, acho que da Fenícia. Muito antigo. É o conto de Gilgamesh. Mas na Bíblia é Noé. Outro exemplo. Ok. Depois que o povo foi liberto, e depois desses 40 anos, eles começaram a falar aramaico. Né? E então na época de Jesus já se falava o aramaico. Por isso que o Velho Testamento é escrito em hebraico, se eu não me engano, só o último livro é em aramaico, ok? Beleza, é o original da Bíblia. Hebraico, um pedacinho final em aramaico. Depois que Jesus veio e me ensinou, teve os discípulos, e os discípulos saíram para pregar, para levar a boa nova, o evangelho, eles escreveram os evangelhos em grego. Então a Bíblia toda, Velho Testamento, Novo Testamento, são escritos em 3 línguas. Hebraico, o Velho Testamento principalmente, um pedacinho em aramaico, e o Novo Testamento todo em grego. Ok. Isso já traz uma grande diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante, do movimento de Martim Lutero. Os protestantes preferem a Bíblia do hebraico, na tradução fazendo do hebraico, e os católicos do grego. Então aí já tem algumas diferenças das duas Bíblias, da protestante para a católica. Fora isso, a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia protestante. São Bíblias diferentes. Então a Bíblia dos protestantes não é a mesma da Bíblia dos católicos. Tem essa diferença. Você não sabia? Pesquise, porque tem essa diferença. Tem mais livros na Bíblia dos católicos. Quando Roma se transformou em cristã e que eles, digamos, formataram a religião e que veio a Igreja Católica como conhecemos, parte dos evangelhos foram tirados da Bíblia, são chamados evangelhos apócrifos, que têm ensinamentos, e mais tarde outros textos apareceram, como o Evangelho de Maria Madalena, como o Evangelho de Judas, como os manuscritos do Mar Morto, que são dignos de estudo, para trazer uma luz a mais sobre esse assunto da religião. Mas, infelizmente, algumas religiões ignoram, porque muitas coisas que estão nos evangelhos apócrifos de Maria Madalena, de Judas, do Mar Morto, falam o contrário de dogmas que são pregados nessas religiões. Então eu entendo que algumas religiões não aceitem esses textos, não estudem esses textos e não usem esses textos como referência. Mas o Espiritismo usa e pesquisa. E por que o Espiritismo faz isso? Tá? Vamos lá. O vídeo passado sobre reencarnação deixou muita gente chateada. Lamento, desculpe, não foi essa a minha intenção, deixar você chateado. Foi apenas falar como o Espiritismo vê a reencarnação na Bíblia. E tem outras passagens da reencarnação da Bíblia que depois eu posso trazer em outros vídeos aqui, porque teve pessoas que me pediram mais vídeos sobre esse assunto, então eu vou voltar a esse assunto e responder. Tem pessoas que perguntaram sobre passagens da Bíblia. Não, e então Elias nunca morreu, ele subiu aos céus numa carruagem de fogo. Respeito a sua crença.
Então, se ele nunca morreu, como é que ele reencarnou? Respeito a sua crença. Mas eu vou explicar em outros vídeos, tá? Não, porque é dito que ao homem só se deve morrer uma vez. Vou explicar em outro vídeo também o porquê disso. Mas eu já vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica, ok? Primeiro, não se deve pegar um trecho da Bíblia como esse, só se é justo ao homem morrer apenas uma vez e depois vem o juízo. Pegar um trecho para tentar justificar o seu modo de ver, o seu modo de interpretar, sem entender o contexto que aquilo foi escrito por João ou Paulo. Desculpem, posso estar falando besteira. É que eu não sou daquele tipo que decora tudo exatamente, ok? Mas eu sei o sentido das coisas para me dar o conhecimento suficiente para entender sobre o assunto, tá? O sentido, acho que foi Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, que, bom, enfim, depois eu vou fazer outro vídeo falando melhor sobre. O contexto que ele escreveu aquilo, ok? Por que ele disse que é dado ao homem para morrer uma vez e depois ser julgado? Tem que entender o contexto. Então, a primeira coisa, não se pega um pequeno trecho para se justificar, sem entender todo o contexto. Procure o contexto que ele escreveu aquilo. Vou falar disso em outro vídeo. Segundo, tem que se entender o contexto da época. Não é só o contexto que aquilo foi escrito, mas aquele povo, qual era a cultura, como eles viviam. A maioria das pessoas eram analfabetas, pescadores, lavradores, trabalhadores braçais. Poucos eram alfabetizados e tinham conhecimento, doutores da lei, eram eruditos estudados naquela época. Muito poucos, muito poucos. Então tem todo um contexto aí histórico que tem que ser entendido em que aquilo foi escrito. Ok? Beleza, é o segundo ponto. O terceiro ponto, prestar atenção no original hebraico, aramaico e grego, o que aquelas palavras têm significado. O que tem significado. Porque às vezes, agora sendo muito sincero, eu falei da Bíblia protestante e católica. Se eles acreditam que não tem reencarnação, tanto a protestante quanto a católica, quando eles traduzirem certas palavras do grego, eles vão traduzir de uma maneira que se encaixe ao que eles querem passar, que a reencarnação não exista. Estão entendendo? E aí, a pessoa que frequenta uma determinada igreja, e eu entendo isso, muita gente que não gostou do vídeo, escuta aquilo do pastor porque está escrito, e é até dito, não, é a palavra de Deus, você não deve duvidar. Eu acho que a gente tem que raciocinar sobre tudo. Pelo menos o Espiritismo diz que nós não devemos nem acreditar naquilo que o Espiritismo diz. A pessoa não deve aceitar em primeira instância. Ela tem que escutar, raciocinar, examinar, averiguar, para ver se aquilo faz sentido, e aí ela desenvolver uma fé baseada na razão. É o Espiritismo. Se outras religiões preferem que a pessoa, não, é a palavra de Deus, não questiona, eu vou respeitar. Eu vou respeitar. Vou dizer que o Espiritismo é melhor? Não. É um modo apenas de outras religiões fazerem. E eu respeito. Depois, eu nesse vídeo ainda vou falar porque eu respeito, tá? Mas só para não perder o raciocínio. Então, se é escrito algo na Bíblia que foi traduzido do grego de uma forma diferente, para poder adequar a uma crença, a uma ideia, e as pessoas não questionam isso, não se informam, não procuram ver o contexto, o original que foi escrito, tudo bem. Se a pessoa está feliz e satisfeita naquela religião, bom para ela. Eu realmente fico feliz com isso. Realmente fico feliz. Eu não acho que ela esteja errada. Que continue seguindo a religião e acreditando no que ela quiser. E eu respeito muito. Só que o modo espírita é diferente, que nem eu estou falando. O modo espírita é contestador. O modo espírita procura examinar, raciocinar e na origem procurar enxergar a verdade com vários nomes, em várias fontes. Por isso aceitamos a Bíblia, o Torá, o Alcorão, o Bhagavad Gita.
e estudamos outras religiões e conseguimos enxergar a mesma verdade com outros nomes em outras religiões, entendendo o contexto histórico daquelas religiões, procurando ver a origem do que aquilo foi escrito, para poder compreender qual é a verdade espiritual que está ali, ensinando algo para ajudar na evolução da humanidade. Esse é o modo espírita de fazer. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar então o que eu falei sobre ressurreição e reencarnação, porque meu último vídeo foi provas da reencarnação da Bíblia. Sabiam que não existe a palavra reencarnação na Bíblia? Não existe. A palavra reencarnação foi criada por Kardec em meados do século XIX, quando ele codificou a doutrina espírita, para poder trazer uma luz, uma forma das pessoas entenderem melhor o conceito do espírito que volta à carne, nasce novamente para ter uma nova existência e continuar evoluindo. Então ele trouxe a palavra reencarnação. Mas quando a Bíblia foi escrita, no hebraico, aramaico e grego, não existia essa palavra reencarnação. Naquela época, agora contextualizando a época, eles usavam eufemismos, aquele povo, para a morte e para a vida. Quando eles diziam que uma pessoa ia morrer, eles diziam que a pessoa se deitou. Que nem alguns dizem hoje em dia, fez a passagem. Eu já escutei isso. Entendeu? A pessoa deitou. Quando nasceu, ficou de pé. Isso para o grego foi traduzido em duas palavras. Aristene, que significa voltar a ficar de pé, e igiró. Igiró significa estar acordado, despertar. Mas não existe a frase na Bíblia dizendo a ressurreição, que seria aristene, voltar a ficar de pé. Então, do grego aristene veio ressurreição. A ressurreição do corpo, da carne, como algumas pessoas acreditam na ressurreição, que é a pessoa, algumas religiões acreditam que os mortos, quando Jesus voltar para fazer o juízo final, os mortos vão se levantar novamente e o corpo deles físico será reconstituído. Mas na Bíblia não existe isso escrito, ressurreição da carne, ressurreição do corpo. No grego da Bíblia está escrito aristene estou necron. Aristenes, voltar a ficar de pé. Estou necron, necron são os mortos, aí que vem a palavra necromântico, que a gente conhece nos MMOs. Necromancia, necromante tem a ver com a morte. Então, aristenes estou necron significa os mortos voltando a ficar de pé. Mas não significa que seja com o mesmo corpo. Não existe a palavra corpo e carne, ressurreição da carne, ressurreição do corpo, no grego original da Bíblia. Mas algumas Bíblias foram interpretadas e traduzidas dessa forma. Aí a pessoa escuta isso na religião dela, acredita, ótimo. Pelo amor de Deus, eu não quero fazer que a pessoa deixe de acreditar no que ela queira. Se aquela religião está fazendo bem para a vida dela, que nem eu já disse nesse vídeo, que continue. Se ela prefere apenas escutar o que dizem para ele, que é a palavra de Deus na Bíblia, e apenas concordar e repetir, é uma escolha pessoal da pessoa, que eu não tenho que me meter. Agora, para mim, eu prefiro estudar, eu prefiro ir na origem, eu prefiro saber de onde vêm as coisas. Esse é o modo espírita. Por isso que o espiritismo, ele não tem essa questão do dogma, de você tem que aceitar porque é desse jeito, porque é a palavra de Deus. O espiritismo, ele tem uma doutrina que funciona muito bem em si. E que por isso mesmo não tem medo de estudar outras religiões, porque alguma coisa de outra religião possa desmentir ou bater de frente com a doutrina espírita. Não. O espiritismo as compreende, as respeita e sabe da sua importância vital na humanidade,
de cada religião para o processo evolutivo individual de cada espírito encarnado, ou seja, de cada pessoa. Ainda bem, eu sempre falo isso aqui no canal, que existem várias religiões para poder trazer conhecimentos para as pessoas poderem continuar evoluindo, aprendendo. Tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, eu vou deixar um vídeo de referência aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se você quer se informar mais sobre esse assunto, veja o vídeo. Acima de tudo, pense, examine, se informe. Se você discorda do que eu estou falando, eu respeito. Mas, infelizmente, como acontece muito na internet, se ficarem o pessoal de ofensas gratuitas, eu simplesmente vou ignorar e deletar. Que nem o Espiritismo fala, o mal não merece comentário algum. Então eu nem vou comentar o mal que certas pessoas tentam fazer. Mas eu fiquei feliz que no último vídeo sobre reencarnação, a maioria foi respeitosa, discordou sem ofensas, e eu fiquei muito feliz com isso. Fiquei muito feliz realmente. Né? É uma prova de tolerância religiosa entre religiões que eu fiquei muito feliz em ver. Gente, esse é meu vídeo, eu vou trazer mais vídeos sobre o assunto. Vejam um vídeo aqui para aprofundar mais sobre isso. Ficou um vídeo longo, eu sei. Mas essa visão da Bíblia, a Bíblia é um livro sagrado sim, mas segundo o Espiritismo tem influências de outras culturas, até da egípcia. Foi traduzida, foi escrita em línguas diferentes e traduzida por ideologias diferentes que adequaram a Bíblia à sua própria ideologia. Então, na Bíblia se tem fatos históricos, verdades adequadas a certas ideologias através de uma tradução. Tem também a palavra de Deus, as inspirações divinas para trazer verdades espirituais para ajudar a humanidade a evoluir, tem na Bíblia, além dos fatos históricos e isso tudo que eu estou falando. Tem parábolas que nos ensinam muitas coisas e é um bom livro a se estudar e se aprender. Mas, para quem quer aprender realmente, não fica só decorando ou repetindo. Estude e vá na fonte. Procure se informar. Sempre é bom. Se informar sempre é bom em aprender. É isso aí, galera. Muito grato por terem assistido. Deixe comentários, assine o canal se não for inscrito. Não esqueça de ver o vídeo que eu coloquei aí para aprofundar o assunto. Se vocês gostaram. E desculpem aí, vídeo muito longo, mas espero que gostem. Beijudo a todos, que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!